todos e a todas. Boa noite. Sim, que bom, né? Muito bom a gente encontrar, né? Reencontrar, rever nossos colegas de trabalho, colegas, alunos, ex-alunas. Nós desejamos uma excelente noite, que essa noite ela possa vir a contribuir, né, com o nosso projeto ético-político, né? Tudo que a gente faz é com o objetivo de nós materializarmos, né, concretizarmos, colocarmos em nossas práticas profissionais esse projeto ético-político, que é um projeto diferenciado, né, um projeto que exige de nós a luta todos os dias, né? Preciso resistir. Nós agradecemos, em primeiro lugar, a presença de todos e todas vocês que vieram de suas casas, que vieram direto do trabalho, diretamente do evento. Aqui eu tenho colegas, professoras da Univag, né, onde eu trabalhei 4 anos. Que bom, professora Ana, professora Rosana Ravache. Muito obrigada por nos brindar com a presença de vocês aqui. São socióloga e antropóloga, né, que dão aula no curso de serviço social. Aqui tem estagiárias, né, do núcleo de prática jurídica da Unic também, ex-alunos do NPJ, da UFMT, enfim, das escolas de serviço social que existem aqui. A gente gostaria muito de agradecer a atenção que a Universidade Federal de Mato Grosso nos deu, cedendo este espaço. Como vocês sabem, o CRES, nós estamos numa luta para adquirirmos a nossa nova sede, uma sede que comporte pelo menos 100 pessoas, né? Então, enquanto isso, nós vamos buscando esses espaços, preferencialmente públicos, né? Então, a gente fica muito... agradecemos na pessoa da conselheira Suzy, que também é professora desta universidade no curso de serviço social. Como a Silbene disse, nós estamos aí iniciando uma gestão, mas eu já vim de uma gestão anterior. Então, eu passei 3 anos, fui primeira secretária e demos continuidade juntamente com mais 4 conselheiras. Está aqui a Alail. Alail, levante-se, por favor. Nossa segunda tesoureira, com muito orgulho. Levanta a mão aí, quem mais do CRES? Aí a Inara, né, que é a assistente social fiscal do CRES, também se encontra aqui. A Ana Paula, a trabalhadora Vera Farias, que estava ali na frente. Então, a gente agradece, né, a prontidão e a dedicação das trabalhadoras do Conselho, né, que são as pessoas que eu costumo dizer que são as joias do Conselho, que são as pessoas que realizam o trabalho cotidiano com a categoria. Então, como a Silvene disse, a Comissão Sociojurídica é uma comissão que tem aí um grande desafio, né, de realizar os debates, encampar as ações e deliberações do nosso conjunto, as nossas bandeiras de luta, né, que temos como bandeira de lutas, dentre elas, né, a defesa contra a redução da maioridade penal, contra qualquer tipo de arbitrariedade, racismo, discriminação. Nós defendemos que as relações elas devem se fazer livremente, que as pessoas não devem ser retalhadas pelas suas formas de viver, né? Existem aí a questão da campanha contra a homofobia, contra o racismo, contra as ofensas contra a vida, né? Nós recebemos recentemente a equipe nacional dos direitos humanos que atua na linha do mecanismo de defesa e combate à tortura. Já recebemos essa equipe no nosso conselho e estamos aí num trabalho, num movimento para que seja criada a frente estadual, né? E com certeza o CRES vai estar
presente, né? Então, nós gostaríamos muito de agradecer, né, vocês por estarem sendo parceiros dessa gestão, uma gestão que está comprometida, onde reunimos pessoas dos diversos espaços socioocupacionais, né? Eu vim da assistência social, mas sou servidora da saúde, servidora de carreira, sou concursada, defendemos concurso público, e nós estamos aí com um desafio que não começou hoje, mas começou em cerca de 2012. Nós temos que ser honestos com as gestões anteriores, que encamparam a luta em defesa da realização de concurso público e da valorização de assistentes sociais no sistema judiciário. E no ano de 2015, nós tivemos a felicidade de receber a doutora Borgiani, num evento do Ministério Público, onde nós somos parceiros, naquele evento também. Realizamos uma linda reunião, acho que foram quase 2 horas de reunião, como foi a do dia 24, que fomos recebidas recebido pelo, né, o CRP estava presente conosco, né, o João Henrique. E a gente, então, foi muito bem recebido pelo diretor-geral, o doutor Eduardo de Campos, nessa investida no sentido de sensibilizar o nosso Tribunal de Justiça na pessoa do presidente Rui Ramos, né, o desembargador doutor Rui Ramos, que é uma pessoa sensível e que nos deixaram bastante animadas com relação à conversa que tivemos lá. Então, estamos aí, viemos do evento do Congresso, onde a doutora Borgiani também está participando como palestrante, e nós queremos agradecer, Borgiani, mais uma vez, pelo seu carinho conosco, pela sua atenção. Você sempre foi muito solícita ao nosso chamado. E eu me lembro que você, quando recebeu o nosso telefonema, você disse os CRES para mim não é um convite, é uma convocação. Eu participo das discussões dos conselhos porque eu sei quanto é árdua a participação, o trabalho que vocês realizam, que é uma dedicação, que nós dedicamos dias, noites e madrugadas, finais de semanas e feriados, para que a gente consiga realizar o trabalho cotidiano do CRES, seja internamente, seja externamente. Não é um trabalho fácil. Ainda bem que eu optei em não ter filhos. Ainda bem, porque realmente é bastante difícil, mas é uma alegria tremenda a gente poder contribuir com a categoria, porque eu sempre pensei, eu não vou fazer nada só para mim, eu não quero nada só para mim, eu quero para o todo. E a nossa profissão é uma profissão maravilhosa, porque é uma profissão que visa as melhorias coletivas. Então, quando vocês solicitarem algo para o conselho, que seja algo pessoal, você tenha certeza que não necessariamente você vai sair satisfeita, porque não é uma relação mercadológica, é uma outra relação. Nós trabalhamos para as melhorias na profissão. Então, a luta pelas 30 horas, a luta pela realização de concurso público, pela desprecarização dos processos de trabalho, é uma luta pela sociedade, é muito mais do que pedir algo para nós. E não que nós não vamos deixar de cumprir a função de orientar, de fiscalizar, mas nós queremos ser mais orientativos do que fiscalizadoras. Então, essa é a meta da nossa gestão. Então, trabalhar fazer das anuidades algo que tenha realmente um sentido para a categoria e que venha trazer os benefícios lá na onde você está trabalhando, em conjunto com os sindicatos, porque nós não somos sindicatos, nós não somos uma associação. Que bom que existem as associações, que bom que existem os sindicatos, para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho enquanto Conselho Regional de Serviço Social. Sejam todos e todas muito bem-vindos e que nós tenhamos uma excelente noite no dia de hoje. Obrigada.
Agradecemos a participação da Fátima nessa mesa. Agora nós vamos passar para a Andréia, né, coordenar a mesa de debates da palestra que vai acontecer na sequência, e nós vamos nos juntar ali na plateia. Obrigada, Andréia, com você, tá? Obrigada, tá? Que bom que você veio, que bom. Então vamos lá, vamos seguir. Então, dando continuidade, nós temos hoje, nessa mesa de discussão, 2 temas que serão trabalhados, 2 palestras, onde nós temos a primeira palestra, que tem o nome, né, o título de Reflexões sobre a Ética e o Exercício Profissional no Sócio-Jurídico, que será proferida por Elizabeth Borgiani, que é doutora em Serviço Social pela PUC de São Paulo, assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo, aposentada, ex-presidente do Conselho Federal de Serviço Social, no período de 2005 a 2008, ex-presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo, no período de 2009 a 2013 e 2013 até fevereiro deste ano, e da Associação Nacional dos Assistentes Sociais e Psicólogos na área sociojurídica. Vamos receber aqui a nossa estrela da noite, Elizabeth Borgiani. E a nossa segunda palestrante, a nossa segunda estrela, que vai trazer hoje o tema histórico do depoimento especial de crianças e adolescentes e o serviço social. Vai ser proferida pela Maíla Rezende Vilela Luiz, que é assistente social do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mestre em Serviço Social pela PUC de São Paulo, especialista em Planejamento e Administração em Programas e Projetos Sociais pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, secretária-geral da Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos da área sociojurídica do Brasil, ASP. Então, vamos receber aqui Maíla. Bom, cada uma de vocês terá 35 minutos aproximadamente, e ao final das suas falas nós vamos abrir para o debate, que será em torno, dependendo, 30 minutos, vamos ver como vai, de 20 a 30 minutos, que é o momento principal, né, depois da fala, é o debate, e nós gostamos de garantir esse momento. E quando faltar 5 minutos, viu, Borgiani, Maíla, eu aviso vocês. Boa noite. Muito emocionada, muito honrada de estar com vocês aqui, de ter passado já 2 dias com os colegas cuiabanos, valorosos colegas cuiabanos, valorosos colegas do CRES de Mato Grosso e também do CRP, numa missão muito importante, participando do congresso que está havendo do Tribunal de Justiça, mas também lutando para que o tribunal venha a ter novamente os cargos de assistentes sociais e psicólogos e que se valorize a categoria nesse espaço tão importante que é da área sociojurídica, onde os cidadãos e cidadãs do Estado de Mato Grosso precisam de uma justiça mais próxima de si, e onde os assistentes sociais e psicólogos têm uma importância muito grande com isso. Eu queria começar dizendo que nós fazemos parte de uma profissão
muito importante, não só no Brasil, como no mundo, né? Uma profissão que o contingente de assistentes sociais brasileiros forma o segundo contingente no mundo, só atrás dos Estados Unidos. Uma profissão que, em algumas partes do mundo, é muito valorizada, inclusive salarialmente, como, por exemplo, na Noruega, onde um assistente social começa a carreira ganhando $4.000. Eu gosto também de lembrar que, como tive a honra de presidir o nosso Conselho Federal, em determinada época da minha vida, eu fui, por conta desse trabalho no Conselho Federal, representando os assistentes sociais brasileiros a um congresso na Alemanha, e em Munique, onde os representantes dos assistentes sociais de cada país tinham falas, e eles tinham convidado o Brasil para fazer a fala principal da noite. E eu nunca me esqueço da emoção que foi ter na plenária colegas do Japão, da China, da Coreia, da Alemanha, da França, e onde nós pudemos mostrar para eles os avanços que o Serviço Social brasileiro conquistou nas últimas décadas. Por exemplo, fazendo a luta, porque essa foi uma luta de assistentes sociais, para que a política de seguridade social e, dentro dela, uma política de assistência social fosse tirada, a assistência fosse tirada daquela sua indigente condição de ajuda e de tutela e fosse alçada à condição de direito reclamável por todos que delas necessitam. Uma política, uma lei que tem expressa nos seus princípios que a necessidade social deve sempre estar acima dos interesses da rentabilidade econômica. Isso está gravado na LOAS. É de arrepiar isso, não é todo país do mundo que tem isso, gente. E foi uma luta, principalmente dos assistentes sociais. Também fui ouvida com muita atenção por aqueles assistentes sociais todos do mundo, quando citei que um dos princípios fundamentais do nosso Código de Ética é aquele que nos convoca a trabalhar com a perspectiva da distribuição da riqueza socialmente produzida e não só com a distribuição do poder político. Veja, nesse sentido, o nosso código é avançadíssimo, porque ele não diz só que a democracia significa a distribuição do poder, você poder votar, ser votado, se candidatar. Ele diz que a verdadeira democracia está baseada na distribuição da riqueza socialmente produzida. Não há nenhum outro código de ética, de nenhuma outra profissão que grave isso. Também vi muito emocionada naquele púlpito onde eu estava falando, naquele palco, e que eu estava fazendo um esforço tremendo para ser compreendida. Eu tive que falar em espanhol, meu espanhol não é fluente, e os intérpretes iam reproduzindo nas 6 línguas da ONU, não é? Inglês, nas línguas oficiais, e eu tinha que falar muito devagar, mas quando eu vi, acabou a minha fala, eu vi que as pessoas estavam realmente emocionadas e se levantaram e bateram palma de pé para o Serviço Social brasileiro. Eu nunca mais esqueci isso na minha vida, porque ali não era eu, era todo um esforço disso que a Andréia acabou de falar, que a nossa categoria, ela tem isso, parece que é no DNA. A gente incorpora as dores da nossa sociedade, a gente é inconformado
de ver uma criança na rua, a gente é inconformado de ver as condições do cárcere no Brasil, a gente é inconformado de ver que uma mãe que é usuária de crack perde o seu filho na justiça. Isso marca os assistentes sociais brasileiros. E isso move os assistentes sociais brasileiros. Eles jamais são indiferentes com relação a isso. Por isso é que eu digo, a nossa profissão é uma das profissões mais próximas daquilo que o ser humano pode imaginar como emancipação humana, como a possibilidade de o ser humano ser sempre melhor do que ele é. Isso faz parte da... eu lembro que quando eu comecei a faculdade, eu li um texto da professora Raquel Reicheles, que ele dizia, era uma pesquisa que havia sido feita, por que as pessoas se interessam pela profissão, não é? E normalmente, diferente de algumas outras faculdades, que é a terceira opção, ou a segunda ou quarta opção, normalmente quem veio fazer serviço social fez como primeira opção. No meu caso foi assim, foi minha primeira opção. E aí a professora Raquel viu nessa pesquisa que o que movia as pessoas para o serviço social era o sentimento de indignação e de injustiça, que podia vir por várias formas, podia vir até pela mediação do religioso, de pessoas que têm o sentimento religioso, ou outras motivações, mas sempre estava presente a ideia de indignação e de injustiça. Então, veja a riqueza que é isso para uma profissão que vai lidar, como vocês que estão estudando e aprofundando, com as expressões da questão social, que não é só miséria, não é só pobreza, mas são todas as formas de violações da vida, da qualidade de vida, da moral de um ser humano. Quando a gente fala trabalhar com as expressões da questão social, lembre-se que você não está falando que você só está trabalhando com a miséria humana. Você está trabalhando com as expressões daquilo que o ser social não conseguiu superar ainda enquanto emancipação. E aí eu já entro nos 5 princípios que movem a nossa profissão, ou que embasam a nossa profissão no Brasil. Não é assim em toda a parte do mundo. Pelo contrário, em muitas partes do mundo, o serviço social, embora bem remunerado, ele tem uma visão mais restrita do social, menos crítica ontológica do que temos, não é? E eles aprendem e bebem do que o serviço social brasileiro fala. Nós recebemos recentemente um colega de Moçambique e outro de Angola. Lembre-se que Angola e Moçambique são países que foram colonizados por Portugal. Portugal tem serviço social, mas os moçambicanos e os angolanos se voltam de costas para o serviço social português e querem beber da fonte do serviço social brasileiro, que eles falam. O serviço social português é extremamente conservador, e o serviço social brasileiro avançou, quer quebrar barreiras, e é onde a gente quer se espelhar. Esses 5 princípios, o primeiro está baseado nos valores que a nossa profissão professa na sociedade e que embasam, inclusive, o nosso código de ética. Esses valores é que orientam as nossas escolhas na hora da intervenção. Eles têm que se enraizar a hora que eu vou, como que eu costumo dizer, na hora do rame-rame da titia, onde eu tenho que dar a resposta ali no meu cotidiano. Ele tem que estar presente ali. E que seja a justiça social, a minha postura contra qualquer violação de direito daquelas pessoas que eu estou atendendo,
Mas o valor central para os assistentes sociais brasileiros não é nem a justiça social, é a liberdade. E por que a liberdade é o valor central para os assistentes sociais brasileiros? Porque eles têm uma visão crítico-ontológica da sociedade e sabem que o ser social, ele se diferencia dos demais seres da natureza, dos animais ou dos outros seres da natureza, porque ele é um ser que escolhe entre alternativas. Ele, se precisa construir uma cabana para se abrigar, ele precisa derrubar uma árvore. Para derrubar a árvore, ele precisa fazer um machado. Para fazer um machado, ele tem que escolher entre as várias gravetos que ele encontra e as várias pedras, quais são as melhores para fazer aquele machado. Quando ele escolhe entre alternativas, ele cria algo novo. E essa escolha entre alternativas só é possível se ele tiver liberdade. Por isso que a liberdade é um valor central. E olhem como isso é profundo. Pense numa mulher das classes populares e numa mulher das classes mais abastadas da sociedade. A mulher das classes abastadas tem um maior grau de liberdade, porque ela tem mais alternativas para poder escolher. A mulher das classes populares tem restritas alternativas, então a sua liberdade é menor. Esse é um valor fundamental para o serviço social. O segundo princípio que move a nossa profissão tem a ver com a perspectiva teórico-metodológica com que ele analisa essa sociedade. Esses princípios teóricos e a metodologia que ele desenvolve para entender essa sociedade é que mostra para o serviço social brasileiro que esta é uma sociedade onde a desigualdade não é um defeito da sociedade, é um produto. Porque as formas de produzir os bens e de distribuir a riqueza a partir dessa produção são formas que geram a acumulação dessa riqueza nas mãos de uns poucos, de uma elite, e acumula do outro lado uma miséria enorme. Então, esse é a forma como a gente entende teoricamente e metodologicamente a sociedade, é que mostra que a injustiça e que as necessidades são provocadas por essa forma dela se organizar. E aí o terceiro princípio é, porque temos os valores que temos, onde a liberdade é o principal valor, porque entendemos teórico-metodologicamente que essa sociedade produz desigualdade, e a desigualdade não é um defeito, o terceiro princípio é que os assistentes sociais brasileiros negam essa sociedade, não aceitam essa sociedade. É próprio dos assistentes sociais brasileiros sempre questionarem as formas dessa sociedade ser e quererem algo que transcenda isso, não é? O quarto princípio é que, tendo essa clareza de que essa sociedade não nos serve, é preciso mobilizar forças para transformá-la por dentro. E isso é impossível se não estivermos junto com outros movimentos, com movimentos sociais que também queiram isso. O movimento das mulheres, o movimento negro, o movimento pela cultura popular, o movimento contra a destruição do meio ambiente, das águas, daquilo que a gente come. Então, os assistentes sociais brasileiros têm convicção que só é possível fazer o enfrentamento dessa sociedade que gera injustiças cotidianamente, junto com outros movimentos e trabalhadores. E o quinto são os pronunciamentos públicos desta profissão. Agora mesmo vocês viram que hoje vai ser a fala da Maíla, da lei que foi aprovada do depoimento especial,
imediatamente o nosso Conselho Federal, com enorme prontidão, soltou um Cefes Manifesta, se colocando novamente contra a inquirição de crianças no âmbito judicial, essa extorsão da verdade que se faz da criança, essa revitimização horrível que se faz da criança. Imediatamente, mesmo tendo a lei, agora é lei, a Maíla vai explicar, mas o Conselho Federal não deixou de ter prontidão de emitir o seu pronunciamento para que todos os brasileiros saibam o que pensam os assistentes sociais. Muito bem. Esse, é um resuminho de coisas muito complexas, que, obviamente, a gente precisaria muito tempo para aprofundar cada um desses itens. Mas eu acho que, dessa forma, como eu coloquei, a gente fez um resumo. A área onde nós estamos aqui hoje falando, que é a área sócio-jurídica, que, como disse a Andréia e a Silbene, envolve o trabalho que se faz nos tribunais, nas penitenciárias, nas unidades de internação de adolescentes, nos abrigos, na esfera do acolhimento, o trabalho com o idoso que sofreu violência. Ela é uma área que ela é diferente da política pública que está lá no CREAS, que está, vamos dizer, no executivo, não é? Porque o que está lá no poder executivo está no âmbito do político, onde as questões se resolvem por pactuações, por debates, por escolhas, por criação de leis, não é? Quando a gente fala do sócio-jurídico, a centralidade está no jurídico e não no político. E o que é o jurídico? É uma esfera muito delicada e importante, que ela é esfera não da pactuação política, não do debate. As coisas no jurídico se resolvem pela impositividade do Estado. O jurídico é o âmbito de resolução dos conflitos pela impositividade do Estado. O Estado, pela mão de um juiz, vai resolver se uma pessoa vai ser presa ou não. O Estado, pela mão de um juiz, vai resolver se uma mãe vai perder um filho e vai ser colocado em adoção ou não. Vai resolver se uma criança vai poder sair do abrigo. Não é assim? Essa esfera do jurídico traz uma complexidade muito grande para a nossa profissão. E quem está trabalhando hoje, por exemplo, num CREA, sabe disso. Quantos juízes determinam que um assistente social de um CREAS faça um relatório para subsidiar uma decisão dele lá, que é absurdo ele fazer isso, ele teria que ter a equipe dele dentro do judiciário, ele não tem que jogar para quem está no CREAS para fazer esse relatório, esse parecer, esse laudo. Mas por quê? O juiz pode requisitar, se ele não tem equipe, como ele tem a função de decidir vidas e destinos, porque no jurídico você está decidindo vidas e destinos, ele pode solicitar de qualquer profissional que faça o laudo para ele. E a nossa resistência tem que ser, solicite, mas da sua equipe própria. O judiciário tem que ter a sua equipe, por isso que a gente luta por concurso. Não tem que ficar achacando profissionais que são de outra esfera, que são da esfera do político, que são da esfera da proteção, não é? Para fazer isso. Então, esse é um dos muitos desafios que temos nessa área. O outro desafio é fugir, escapar dessa tendência de que nessa esfera eles nos transformem em colhedores de provas. Prova, por exemplo, se a pessoa, vamos dizer lá no sistema penitenciário, se a pessoa agora tem condições de sair da prisão, que ela não vai reincidir. A senhora me faça um laudo garantindo que ela pode progredir de regime. Mas assistente social tem bola de cristal? Obviamente que não, não é? Ou a senhora me garanta que
nesse caso aqui de violência doméstica, a senhora que vai me dizer, no seu laudo, se houve mesmo a violência, se não houve, e quem foi o perpetrador da violência. Nós temos que escapar disso. Nós não estamos colhendo prova nessa área. Nós estamos fazendo os nossos estudos sociais, que quando entram no processo judicial, passam a se denominar prova. Mas eu não fiz como colheita de prova. Porque eu não estou nesse adversarial dizendo ele é culpado, ele é inocente. Ou essa criança está sendo ser viciada aqui, eu preciso retirar imediatamente e esse pai precisa ir para a prisão. Eu também tenho que pensar nesse pai, por que ele chegou a ser tão violento com essa criança. Eu também tenho que trabalhar com ele. Se eu fizesse só o trabalho da colheita da prova, eu jamais vou ter um vínculo com esse senhor, com essa pessoa que está com as suas dificuldades, que tem explosões emocionais e que desconta na criança ou desconta na sua esposa, não é? Então, esse é um ponto muito delicado da nossa atuação. Essa questão do depoimento especial está dentro desta órbita, por isso que é importante vocês atentarem na exposição que a Maíla vai fazer, e depois podemos debater um pouco sobre isso, porque há sempre essa tendência, dentro dos espaços que a gente configura como área sociojurídica, de fazer uma fragilização, uma desconstrução das nossas atribuições e das nossas prerrogativas profissionais e da nossa autonomia profissional. É muito importante que um profissional saiba cuidar da sua autonomia. Ninguém, vocês não podem admitir jamais que alguém diga se você vai fazer visita domiciliar ou se você não vai, se você vai fazer uma entrevista em 5 minutos, em 15, em 30 ou 50. Quem decide isso é o profissional, em qualquer situação. E nós temos que ter capacidade crítica e teórica de mostrar nos nossos relatórios, para quem está o demandando, seja o nosso gestor na assistência social, seja o juiz no Poder Judiciário, que aquilo que a gente está falando está embasado em estudos, em reflexões. Porque, senão, o que você escreve vai influenciar a decisão sobre vidas de pessoas, às vezes para piorar muito a situação dela. Para piorar muito a situação. Nós temos nessa área que nos perguntar cotidianamente e reiteradamente que sentido tem essa entrevista que eu estou fazendo, esta visita domiciliar que eu estou fazendo. Para que eu estou dentro dessa casa? É para fiscalizar? Ou é para conhecer a realidade daquela cidadã, daquele cidadão, para que eu possa, junto com ele, pensar as formas de ele superar ou enfrentar aquela problemática que ele está tendo. E não de dedo em riste e dizer, aqui no BPC, o senhor falou que vivia com 1/4 do salário mínimo, mas acabou de comprar uma televisão. Ora, a vida das pessoas, ela tem que ser respeitada sempre, em todas as condições. E nós temos muito o risco nessa nossa área de nos transformarmos em fiscalizadores da forma de vida dos outros. Que é óbvio, nós também temos os nossos valores, não é? Eu posso entender que uma família que usa um determinado versículo da Bíblia que diz que você corrige a criança com a vara, que é válido você bater na criança para corrigir, está na Bíblia, tem pessoas que têm isso como um preceito. Eu tenho que compreender isso, eu tenho que trabalhar isso com essa pessoa, se aquela criança já vem, por exemplo,
de outras vivências de violência, como é que isso repercute nela, não é? Enfim, eu acho que eu posso ir encerrando, porque eu quero deixar depois mais tempo para o debate. Mas quero deixar essa ideia para vocês, que nessa área sociojurídica é muito importante eu pensar o que eu escrevi no meu relatório, no meu laudo. Eu reproduzi só a palavra das pessoas? Eu reproduzi só o que eu encontrei de dados? Isso é muito pouco, porque em determinadas situações, se eu só reproduzir, eu estou levando essa pessoa para uma situação dentro da justiça muito complicada. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança chega na minha frente e fala que está realmente apanhando muito do pai, mostra as marcas. Me diz onde na casa dela fica pendurado o chicote. Eu faço a visita domiciliar e vejo que a criança me falou, fica atrás do filtro. A senhora perde um copo d'água, que aí a senhora vai ver. Eu atendo esse senhor e ele me diz realmente, eu tenho dificuldade, eu fico nervoso. Ele não fala que bate de chicote no menino. Eu perco a cabeça, mas eu quero corrigir, não é? Se eu simplesmente no meu laudo, eu escrever o senhor fulano, a partir do estudo que fiz, observei que o senhor fulano está infringindo castigos imoderados ao filho, acabou a vida desse senhor, porque na lei diz que quem infringe castigos imoderados ao filho pode perder o pátrio poder. Está assim na lei. O que eu preciso é analisar, entregar no laudo a minha análise do que eu vi, e não só o que eu vi. Porque senão eu não precisaria fazer 4 anos de serviço social, 4 de mestrado, mais 4 de doutorado, para simplesmente escrever o que eu vi. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque se eu colocar no laudo só o que eu vi, quem vai ler aquilo vai interpretar apenas como crime, como violação legal do jurídico, do mundo do jurídico. E resolve alguma coisa dessa situação familiar? Não resolve. Por mais que eu vá dormir e vou lembrar das marcas nas costas que o menino, quando eu dei o atendimento, levantou e me mostrou, que às vezes eu perco o sono e choro mesmo, não é? E tenho vontade de chorar quando eu lembro quando foi isso, e tantos outros casos, mas eu tenho que ser capaz, esse é o diferencial da análise, do estudo profissional, que realmente protege esta criança, essa família, esse senhor que precisa de cuidados. A só descrição não protege. Vocês me entenderam? E eu sei que isso é o mais difícil de fazer na profissão. Eu tenho consciência absoluta. Se vocês me perguntassem, Beth, mas nesse exemplo, como que você escreveu a sua análise? Eu teria que ficar aqui com vocês dizendo os dias que eu tive para fugir dessa coisa só da descrição, tá? Mas esse é um exemplo para dizer para vocês como é uma área complexa, mas extremamente apaixonante, porque nos desafia a cada dia. Portanto, se nos desafia, nos faz crescer, nos faz estudar, nos faz pensar e ser criativos e produtivos para novas alternativas. Fico por aqui por enquanto. Obrigada. Boa noite. Eu quero começar agradecendo ao CRES pela oportunidade de poder estar aqui hoje. Cumprimentar a Beth, né, minha companheira de tantas lutas na associação. Uma tarefa muito difícil, né, falar depois da Beth Borgiani.
e saudar a todos e todas vocês aqui presentes nesse debate, que eu acho que é um momento muito importante de reflexão, que é debater o depoimento especial, né, de crianças e adolescentes. Esse tema sobre depoimento especial foi o tema da minha dissertação de mestrado na PUC São Paulo. Tá ótimo. Tá. E o meu interesse em estar pesquisando o depoimento especial veio da minha inserção enquanto assistente social no Tribunal de Justiça e também devido à minha militância na ASP São Paulo, que é a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da área sócio-jurídica, e também da ASP Brasil. A partir daí eu comecei, a partir dessa inserção nessas atividades de luta e resistência ao depoimento especial, eu comecei a questionar, né, como seria a minha atuação profissional dentro do Tribunal de Justiça, ao me ver obrigada a estar trabalhando como intérprete do magistrado nas salinhas de depoimento especial. Então, eu acho um tema bastante complexo. Dou os parabéns ao pessoal do CRES por estar abordando aqui hoje essa temática. E eu vou tentar, para contribuir um pouco com a reflexão de vocês, eu vou tentar estar abordando um pouco do histórico do depoimento sem dano, quando e onde surgiu, e quais os impactos na atuação dos assistentes sociais, tanto no Tribunal de Justiça, né, quanto na rede de proteção. Vou falar um pouquinho também sobre como foi a nossa trajetória de luta e resistência para estar combatendo o projeto de lei da deputada Maria do Rosário, na qual foi aprovado, infelizmente, agora no Senado, né? Aí, ao final, eu vou estar retornando a palavra para a Beth, para ela trazer um pouco da nossa luta, do que nós estamos pensando após a promulgação da lei, que ela teve presente numa reunião na sexta-feira passada, infelizmente eu não pude estar, né, na qual a gente está pensando em estratégias, né, de como a gente está não desanimar para estar continuando, né, na luta de resistência contra o depoimento especial. Eu trouxe um PowerPoint. Em seu primórdio, lá em 2003, ele era denominado como depoimento sem dano. E nas várias comarcas, vários estados brasileiros foram tendo várias denominações, né? O estado de São Paulo, ele passou a ser conhecido como escuta especial de crianças. Em outros estados, ele passou a ser conhecido como escuta protetiva, escuta carinhosa. E agora, após a promulgação da lei, ele passa a ser denominado como depoimento especial. Pode passar esse slide, por favor. Então, o depoimento especial, ele substitui a audiência direta com o juiz por uma inquirição de crianças realizada pelo profissional assistente social ou psicólogo. Essa audiência, ela é acompanhada em tempo real pelo magistrado, pelo promotor de justiça, defensor público, pelo réu, as partes processuais, tá? Numa sala interligada à sala de audiência. Ela tem como objetivo central a produção de provas para estar repreendendo o suposto abusador, né? Segundo o juiz Daltoé César, é uma técnica de escuta de crianças e adolescentes na qual supostamente foram vítimas de abuso sexual. O Daltoé coloca que se trata de uma inquirição judicial realizada em sala separada com um assistente social ou um psicólogo, sendo essa sala interligada à sala de audiência por meio de vídeo e áudio, alegando-se estar aí a possibilidade de uma escuta não revitimizante, né? Mas, nesse momento, a gente vê que a criança ela passa de vítima a ser testemunha, né, nessas audiências. Essas audiências são realizadas na vara criminal, né? Então fica claro para a gente que é para punir o agressor e não para proteger a criança, né? Se fosse para proteção, ela estava sendo realizada
Vara da Infância e da Juventude. Bom, pode passar. Quando que surgiu o depoimento sem dano, né? Hoje o depoimento especial. O depoimento especial, ele vem de experiências internacionais. No Brasil, ele surgiu em 2003, no Rio Grande do Sul, na capital gaúcha. Veio por intermédio do juiz de direito, Antônio Doutor César, e pela promotora Veleda Dobkin. Segundo o Dr. Saraiva, ele coloca que esse método surgiu de um estudo acadêmico, né, que foi um estudo acadêmico da promotora, a doutora Veleda Dobkin. Na época ele parecia ser um método bastante interessante de atendimento às crianças, mas porém ele precisava ser debatido, estudado, e não foi, né? Logo se tornou uma política pública, se estendeu para além do limite do judiciário, né, e veio como uma proposta legislativa. Ele tem... Aqui eu já falei, pode passar. Qual foi a fundamentação legal, né? A partir da sua criação lá no Rio Grande do Sul, a Maria do Rosário, uma deputada do PT, ela fez o seu primeiro projeto de lei, que foi o 35/2017, que ele tinha como objetivo incorporar ao ECA e ao Código de Processo Penal um dispositivo na qual realizaria a inquirição de crianças no molde do depoimento especial. 2007, né? 35 de 2007. Esse projeto de lei ele foi arquivado no final de 2010, porque no Código tinha um outro projeto de lei que teve um substitutivo, que é no Código de Processo Penal, na qual já continha um dispositivo que falava sobre a oitiva de crianças e de adolescentes. Em 2010, nós tivemos a recomendação 33, que é uma recomendação do CNJ. A partir da recomendação 33, que passa a ser denominado, né, de depoimento sem dano para depoimento especial, essa recomendação ela sugere aos tribunais de justiça que eles criem serviços especializados para tratarem do depoimento especial de crianças e adolescentes. Após essa recomendação, essas salas elas foram crescendo em vários estados brasileiros e sempre com a justificativa de estar obtendo provas para a acusação do suposto agressor, né? Isso foi muito preocupante, porque, na verdade, se justificava para a instalação dessas salas a não revitimização da criança, né? E evitar danos, mas a gente sabe que, na verdade, era muito delicado, né? E realmente não protege essas crianças. A partir dessa recomendação 33, foram criadas várias salas em vários estados brasileiros e comarcas de pequeno porte, na qual não justificativa a criação dessas salas, né? São salas que custam em torno de R$35 mil, e numa comarca de pequeno porte, às vezes nós temos um atendimento de uma criança vítima de violência a cada 6, 10 meses, né? Então, após essa recomendação 33, cresceu o número dessas salas, e em 2015 nós tivemos o projeto de lei da deputada Maria do Rosário, foi esse que foi aprovado agora, no início do ano, o PLC 3.792 de 2015. Esse projeto de lei da deputada Maria do Rosário, ele dispõe sobre a escuta especial de crianças e adolescentes vítimas de violência, inclusive a violência sexual. Ele estava totalmente na contramão do que sinalizam os militantes da área de proteção dos direitos da criança e do adolescente, assim como os conselhos profissionais, tanto do serviço social como da psicologia. Infelizmente, ele foi aprovado agora em abril no Senado, ele foi apoiado pela Childhood Brasil e pela Unicef,
que hoje, atualmente, estão fazendo as capacitações dos profissionais especializados, né, que eles querem especializar profissionais através dessas capacitações que estão sendo realizadas por essas duas instituições. Eu não posso deixar de mencionar lá na aprovação do PL que nós tivemos um papel super importante, principalmente aqui da Beth, né, a presidência tentando não aprovar esse PL. Nós tivemos várias idas até Brasília. No dia da aprovação do PL, anterior à aprovação do PL, nós fomos, enquanto ASP São Paulo e ASP Brasil, numa reunião com a deputada Laura Carneiro, na qual nós estávamos tentando um substitutivo ao projeto de lei da Maria do Rosário. Junto com os dois conselhos, né, tanto da psicologia como do serviço social e alguns outros representantes. Foi uma conversa muito longa, né, Beth, até horas e horas da noite, porém ela ficou de entrar em contato para passar como que ia ficar esse substitutivo. Ela não deu esse retorno para as instituições. Quando nós descobrimos, o projeto de lei já estava na pauta, né, em ordem de votação, e descobri nesse dia. A Beth foi pela ASP São Paulo e ASP Brasil até Brasília, né, assim como representantes do CEPES e do CRES, do CFP e do CEPES, e depois de uma luta muito árdua, a gente conseguiu, né, colocar um dispositivo dentro da lei, né, um parágrafo, no qual resguarda os direitos dos profissionais capacitados estarem juntamente com o magistrado elaborando a forma como vai ser o depoimento da criança, né? É difícil de dizer, né, mas uma forma de, às vezes, causar menos sofrimento para aquela criança durante aquele depoimento. Aqui eu trouxe para vocês, só para entender, porque essa metodologia ela vem sendo aplicada e cada estado está tendo uma forma particular de estar aplicando. Então, eu trouxe a trajetória de como que ocorreu no estado de São Paulo. Em 2005, a gente teve a criação dela de forma piloto, que foi na comarca de São Caetano do Sul, onde, na época, o doutor Eduardo Rezende Melo, que é o proponente do Projeto Paulista no estado de São Paulo, era juiz-diretor, né? Porém, foi só em 2011 que o Projeto Paulista foi regulamentado, né, que saiu em diário oficial, e a partir de então foi implantadas 3 salas na Vara de Infância e Juventude de Atibaia, Campinas e Guarulhos, e uma na sala da Vara de Violência Doméstica na capital. Em 2012 foi criada uma sessão técnica de depoimento especial. Aqui na época, em 2011, quando foi lançado o Projeto Paulista, é importante falar que a gente ainda não tinha um dispositivo legal na lei. Então, ela foi embasada na resolução número 20, isso, na resolução número 20 do Conselho Econômico das Nações Unidas, Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. E em 2012 foi criada a sessão técnica de depoimento especial. Essa sessão técnica lá no estado de São Paulo, ela é chefiada por uma psicóloga, né, a psicóloga Irene Pires, e ela fica numa sala dentro do núcleo de Serviço Social e Psicologia do TJ, que está sob a coordenadoria da Vara da Infância e da Juventude. Então, infelizmente, ela está dentro do núcleo de apoio ao serviço social e à psicologia. Em 2013, foi assinado um convênio com a Childhood Brasil. A Childhood é uma OCIP, tem sua sede na Suécia, ela tem um braço no Brasil, e ela tem um grande interesse através por estar participando do depoimento especial, pois ela é uma OCIP que ela realiza essas capacitações no Tribunal de Justiça, em parceria com o CNJ, dos profissionais especializados. Que vão ser, né, os profissionais especializados. Em 2015, em São Paulo, foi criado o Santos, que é o setor de atendimento de crimes contra o infante, o idoso e as pessoas com deficiência, vítimas do tráfico interno de pessoas.
Com essa criação dos Santos, todos os casos de violência sexual do Estado de São Paulo foram sendo encaminhados para os Santos e para a vara de violência doméstica, porque foram as duas varas onde estavam instaladas as salas de depoimento especial. Nessa época que foi criado o Santos, nós tivemos um grande ganho para os assistentes sociais e psicólogos do Estado de São Paulo, porque ele tem no seu artigo 5º, ele dispunha que os assistentes sociais tinham autonomia para dizer se atuariam ou não nas salas de depoimento especial. Depois de muita luta, uma luta árdua da associação, né, nós conseguimos inserir nessa resolução do Santos. Porém, infelizmente, né, toda resolução cai. E essa resolução agora em 2017 está suspensa porque teve uma outra substituindo, na qual eles tiraram esse parágrafo que diz respeito à nossa autonomia. Em 2016, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós temos 28 salas destinadas a estudo especial de crianças e adolescentes. E foi assinado um convênio com o Ministério da Justiça para a instalação de mais de 24 novas salas para esse ano de 2017. Bom, qual que foi a luta, né? Eu trouxe um pouco da nossa luta de resistência. O Serviço Social, através das suas entidades representativas, ele vem se mobilizando na luta contra o depoimento sem dano desde os seus primórdios, lá em 2003, e veio se intensificando em 2007, que foi a partir da proposição do primeiro projeto de lei da deputada Maria do Rosário. Esse debate, todo o debate que ocorreu na categoria profissional, ele culminou na resolução do Cefes 554 de 2009, né? Assim como também o CRP fez uma resolução, CFP fez uma resolução, que é a número 010, não é? Pode passar, por favor. Resolução do CFP número 10 de 2010, que também veda ao psicólogo o papel de inquiridor no atendimento da criança e do adolescente. Essas duas resoluções foram suspensas pelo Ministério Público Federal e logo após a suspensão, em 2014, nós entramos, a ASP São Paulo, com um pedido de providências junto ao CNJ. O pedido de providências ele foi extinto, né, por perda de objeto, porém na decisão monocrática final a relatora nos concedeu a autonomia dos assistentes sociais e psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estarem atuando, né, no depoimento especial. Infelizmente, como foi uma decisão, um pedido de providências para os assistentes sociais do Estado, né? Ela serve só no Estado de São Paulo, mas serve para vocês se embasarem, né? E estar usando isso numa justificativa, né? De por que não estarem realizando o depoimento especial. Em 2016, nós tivemos várias visitas às associações nas comarcas e participação de eventos sobre a temática também em 2014. Em 2016, tivemos várias oficinas sobre a criança vítima ou testemunha de violência, foram 3 oficinas, para debater o projeto de lei da Maria do Rosário, e a reunião que eu falei para vocês com a deputada Laura Carneiro, né, que foi as reuniões para tentar fazer um substitutivo à lei. Não pode passar? Aqui eu trouxe para ilustrar para vocês que dentro das várias lutas de resistências que a gente fez no PL, esse momento foi um momento muito importante, porque teve um evento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, organizado pela cúpula do tribunal, juntamente em parceria com a Childhood Brasil e o CNJ,
e nesse evento nós não tínhamos espaço para o debate, né? Então nós já chegamos todos, colocamos fitas na boca, né? Levamos cartazes pedindo audiência pública, né? Falando, né, como é necessário o debate. Então no final o pessoal ficou muito incomodado, os desembargadores ali presentes. Nós invadimos mesmo a plenária. Todos os desembargadores na mesa, Charlie Orgulho Brasil, CNJ, né, todos os proponentes do projeto, e nós todos com mordaças na boca, né, e levantando os cartazes. E assim eles ficaram bem constrangidos e nos concedeu uma fala de 5 minutos, na qual a Beth, nossa presidente na época, subiu ao palco, e nesses 5 minutos ela colocou a importância de ter uma audiência pública para estar debatendo essa temática, né, que é tão complexa. Foi um momento, foi muito bacana, né? Dentre outras várias lutas, eu trouxe essa aqui para ilustrar, mas nesse de 2013 para cá, em quase todos os eventos que a gente ia, a gente estava indo com cartazes, com faixas. Nesse dia a gente podia ter sido presos, porque nós invadimos um evento da cúpula do Tribunal de Justiça, né? Então, assim, a luta tem que continuar e a gente tem que resistir, né? Pode passar. Infelizmente, né, a despeito de todas essas lutas que nós fizemos através das entidades profissionais, em 2017 nós tivemos a aprovação da lei da Maria do Rosário, né, que é a lei 3.431 de 2017. Essa lei ela ainda está em período de vacatio legis. A partir de abril de 2018 ela já vai estar sendo executada. Bom, e agora em 2017, com a aprovação da lei, nós tivemos uma movimentação dos tribunais de justiça do país para a instalação dessas salas. Então, a gente vê que está todos os tribunais que ainda não, porque já estavam instalando mesmo antes da aprovação da lei, né? Mas com a aprovação da lei, também tem essa movimentação dos tribunais. E houve o início das capacitações nos tribunais de justiça, que estão sendo realizadas em parceria com o CNJ e a Charlie Orgulho Brasil. Então, eu penso que a partir daí nós não podemos desistir da luta, né? Acho que a gente tem que pensar estratégias, organizar, fazer mais debates como esse, para a gente estar tentando resguardar as nossas atribuições profissionais, assim como resguardar a proteção das crianças e dos adolescentes vítimas de abuso sexual. Essa lei ela é bastante contraditória, né? O depoimento especial já era contraditório, o projeto de lei ela veio com bastante contradições. Aqui eu vou trazer um pouco para vocês dessas controvérsias do depoimento especial, né? O depoimento especial ele tem como objetivo principal a produção de provas em face da responsabilização do réu e da real proteção das crianças, né? Ele quer produzir provas para punir o réu em detrimento da real proteção das crianças. Assim, essas crianças, nesse momento de produção de provas, elas passam de vítimas a serem testemunhas do que estava ocorrendo com elas, né? A obrigação da criança falar, ela é sempre revitimizante, seja uma vez, 2 ou 3. Ela falando apenas uma vez, ela já está sendo revitimizada. Essa busca pela condenação do réu, ela é extremamente preocupante, pois esse procedimento, ele não respeita o tempo da criança, né? Então, chegou, a criança foi abusada, ela está ali, o juiz já quer colocar na sala de depoimento especial e não respeita o tempo dela. Muitas crianças, às vezes, os estudos mostram que ela vai levar 2 meses, outra 3, outra 1 ano, para entender o que realmente aconteceu com ela ali naquele momento. Então, também não é adequado já chegar ao processo no magistrado e a criança já ser inserida na sala de depoimento especial. Não se ouve o acusado, né? Raras as vezes o acusado é escutado no momento do depoimento especial. E não é realizado o estudo das relações familiares e sociais. Não é realizado o estudo social nenhum das relações familiares dessa criança. Nem psicológico.
não se leva em consideração a memória traumatizada da infância, né? A doutora Maria Helena Mariana de Ferreira, ela estuda traumas de crianças, traumas e memórias de crianças, né? Memórias das crianças traumatizadas. Ela nos coloca que a criança ela jamais deveria ser usada como provas dentro dos tribunais de justiça, uma vez que não é todas as vezes que ela sempre vai estar falando a verdade dos fatos, né? Ela coloca também que toda vez que a gente coloca a criança na sala para estar extraindo dela a verdade, é como se a gente estivesse novamente quebrando o bracinho dela, né? Como se ela estivesse vivendo tudo aquilo novamente. Então, é muito preocupante estar colocando as crianças na sala de depoimento especial. E nós temos que estar sempre conversando com esses juízes e mostrando que o principal seria essas crianças estarem passando pelo estudo social, estudo psicológico, né, e não estar sendo colocadas nas salas de depoimento especial para estar colhendo provas, né, contra o suposto abusador. Esse suposto abusador, muitas das vezes também, né, é um ente familiar, pode ser um pai, né, um tio, um padrasto, é alguém sempre muito próximo àquela criança, e isso também pode comprometer o futuro dela, né, que ela pode estar colocando alguém na cadeia, tirando a liberdade de alguém que faz parte do seu contexto familiar. Pode passar. Lá em São Paulo, os dados da minha pesquisa, o que nos mostrou? Que o assistente social, no depoimento especial, lá no estado de São Paulo, eles realizam um atendimento inicial antes da criança ser encaminhada para a sala de depoimento especial. Eles não participam do momento da inquirição da criança. Quem está participando desse momento da inquirição, na maioria das vezes, são os psicólogos. Eu percebi também, através de dados da pesquisa, que os assistentes sociais, eles dão um parecer para a criança não passar pelas salas. Mas, infelizmente, a gente sabe que, mesmo com o parecer do profissional, o magistrado ele pede que a criança passe pela sala e... determina, né? Até coercitivamente. Nós temos dados que as crianças foram levadas coercitivamente para estar passando pelas salas de depoimentos. Quais que são tem um exemplo só que eu queria trazer para vocês, que nessas salas, também veio na pesquisa, as crianças estão sendo inquiridas durante 4 horas, 3 horas, tem crianças de 4 anos sendo encaminhadas para a sala de depoimento especial. E nós tivemos casos em que o magistrado, mesmo com toda a indicação do profissional que aquela criança não tinha condições nenhuma para ir para a sala, o magistrado obrigou, levou coercitivamente, e chegou lá dentro da sala, a criança não conseguiu falar nada, ficou muda, foi extremamente constrangedor e não adiantou nada ter levado coercitivamente, porque a criança não falou nada, né? Nós tivemos um caso também, que depois foi o primeiro caso na sala de depoimento especial em São Paulo, que a psicóloga que estava conduzindo a inquirição, ela ficou muito nervosa, esqueceu de apertar o REC no gravador, e após um tempo ela percebeu isso, e ela perguntou ao magistrado, né, basta, né, a gente já estava um tempo, né, inquirindo a criança, e esse magistrado obrigou a repetir novamente toda a inquirição. Então, assim, a gente tem dados de coisas horríveis, podia ficar horas aqui falando, né, Beth, exemplos de coisas horrorosas que está acontecendo dentro das salas. Qual que é as implicações, né, do depoimento especial para o serviço social? O profissional, ele atua como inquiridor da criança. Então, o nosso papel enquanto assistente social não é inquirir crianças, né? Inquirir criança é papel do magistrado. Então, nós temos o papel de escuta, né? Nós temos o papel de escutar a criança, seus familiares, os colaterais,
para assim essa escuta está nos subsidiando para a gente estar elaborando os laudos sociais, pareceres sociais e não estar inquirindo essa criança. A investigação, então, não é o papel do assistente social, né? A Beth Borgiani coloca muito bem que investigar é papel de polícia, inquirir é papel do magistrado, colher provas é papel do Ministério Público e defender é papel do defensor. O nosso papel realmente é apenas de escuta. Compromete totalmente a nossa autonomia profissional, né? Porque ali nós somos usados como intérprete do juiz e a gente não pode conduzir a nossa entrevista social naquele momento. Dificulta a possibilidade de escolhas e estratégias de sua intervenção, né? Não tem nem escolha, não tem estratégia, porque é um momento que não tem intervenção. E fere o princípio de proteção integral ao usuário, né? Bom, a proteção da criança, ela deve ser sempre garantida através dos estudos sociais. O depoimento especial ele é incapaz de produzir dados ou um estudo que compreenda todo o fenômeno da violência sexual. Não tem como a gente ter um estudo de praticamente de nada, né, nesse momento. Bom, nós entendemos então o depoimento especial como a expressão das questões contraditórias dentro do universo jurídico. Ele, embora pareça ser protetivo, pode ser violador dos direitos da criança, bem como dos assistentes sociais. Ele foi criado para a resolução de um problema na esfera criminal, né? Então, assim, ele cria uma mediação dentro do sistema de justiça, que é o depoimento especial, porque através do depoimento especial o réu vai estar assistindo o depoimento daquela criança sem estar em contato com ela, né? Nesse momento que o sistema de justiça cria essa mediação, ele cria um outro problema, que é em relação à proteção das crianças e dos adolescentes e em relação às atribuições profissionais dos assistentes sociais e dos psicólogos. É uma metodologia também que eleva o número de condenações e não diminui o sofrimento da vítima, né? Nós estamos vendo também casos de condenações errôneas, né? Nós temos várias questões que a gente pode trazer, pode vir alienação parental, né? Tem vários casos que podem estar repercutindo em erros judiciais através da metodologia do depoimento especial. Bom, do ponto de vista do... Eu acho que eu pulei um pouco, né? Para encerrar, o meu tempo já se esgotou. Então, do ponto de vista dos assistentes sociais, o depoimento especial ele é extremamente delicado. Ele é potencialmente de risco ao nosso projeto ético-político do serviço social. Como diz a Beth, ele é uma ponta de um iceberg na violação dos direitos em 4 sentidos gravíssimos, que é o direito da proteção da criança, que é o direito do réu, as atribuições profissionais dos assistentes sociais e dos psicólogos, e também ele da sociedade, uma vez que ele estimula totalmente o punitivismo penal, né? Sempre, o tempo todo, é para punir o agressor, né? Responsabilizar o suposto agressor se houve um abuso ou não, né, em face da proteção da criança e do adolescente. Bom, eu vou encerrar por aqui, eu acho que a gente pode passar. Passa, por favor, mais um slide. Aqui ficou um pouco difícil para mim falar. Aqui ficou meio difícil de eu acompanhar os slides, por isso que eu fui pulando um pouco, porque eu fiquei de costas, por causa do microfone. Nós fizemos esse slogan agora, depoimento causa dano, né? Depoimento especial causa dano, não é sem dano. Então, a criança vítima de violência sexual não pode ser responsável pelo ônus da prova. Diga não às práticas de inquisição de crianças vítimas de violência. Então, nós colocamos esse slogan aqui no ar a partir da ASF Brasil, semana passada, através do evento que teve no CFP, no qual nós fomos convidados para estar participando. CRP, juntamente com o CFP. Estou confundindo desde o início aqui hoje.
E eu vou estar disponibilizando aí para vocês compartilharem, né, nas redes, pôr no Face, para vocês alguns exemplos de como que está ocorrendo as perguntas nessa sala de depoimento especial, né? Então, chegou denúncias para nós, através da ASP, e também dados através da minha pesquisa, de que os juízes perguntam, se dirigem ao assistente social, ao psicólogo que está fazendo a inquirição da criança, e diz: a senhora pergunte para a criança se o acusado fez vai e vem. A senhora pergunte à criança se ele tocou nas suas genitálias. A senhora pergunte à criança se o réu estava com o pênis flácido ou ereto. Então, esses são os tipos de pergunta que está chegando para essas crianças dentro das salas de depoimento especial, que é bastante preocupante. É isso. Então, acho que a gente tem que abrir para perguntas, que vocês podem ter dúvidas que são importantes, mas só dar essa informação, nessa resistência que vocês viram que a gente está há muitos anos, não é? Os conselhos e nós todos. Nós tivemos uma reunião agora, semana passada, no CRP, onde estava presente a ASP Brasil, o CFP foi convidado, o Cefes foi convidado, o Cefes não pôde vir, o CRES não pôde vir, o CRES São Paulo, mas fizemos uma reunião muito importante, porque agora nós vamos ter que tirar as estratégias de como lidar para fazer o enfrentamento. Tem uma questão, uma possibilidade que nós vimos, que é assim: a lei não diz que são assistentes sociais e psicólogos que são obrigados a fazer. Ela diz que são profissionais capacitados. Por isso que a Childhood se interessou, porque ela vai capacitar esses profissionais, né? Ela vai ganhar muito dinheiro no Brasil inteiro capacitando. E aí, o que os tribunais começaram a fazer? Começaram as capacitações. E quando você trabalha numa instituição ou numa empresa e o seu empregador oferece uma capacitação, ele não está oferecendo, é obrigatório você fazer. Nunca um trabalhador pode se negar a fazer uma capacitação que o patrão, o gestor, ou quem é seu empregador, diz que você tem que fazer. Então, olha como eles foram inteligentes. A gente tem que tirar o chapéu para essa turma, né? Porque eles sabem fazer. Então, agora, se você quiser alegar, mas eu não posso fazer porque eu não estou capacitado, qualquer assistente social ou psicólogo que tiver passado por essa capacitação vai ter que fazer. Nós estivemos com um desembargador em Minas há 10 dias, que ele que vai coordenar lá em Minas, e a primeira pergunta que as colegas do tribunal fizeram para ele foi essa: Excelência, a gente pode se recusar a fazer? Ele olhou para elas e falou, eu estava junto, ele falou assim: claro que a senhora pode, mas para isso que existe processo administrativo, né? Mas de cara ele falou. E essa audiência era para ter 20 minutos com ele. Mas aí a gente eu resolvi falar tudo. Eu resolvi que eu ia pegar uma machadinha, no bom sentido, abrir a cabeça dele e jogar dentro da cabeça dele todas as dúvidas possíveis. Aí acabou que ele já não estava mais falando em processo administrativo, depois de 1h30, pediu o nosso cartão para poder ir lá de novo, para a gente conversar. Então, foi importantíssimo. Então, o que nós vimos nessa reunião? Que uma das formas que a gente teria para fazer a resistência é via os conselhos. Agora, os conselhos vão ter um papel muito importante. Por quê? Nessas capacitações, primeiro que a capacitação é igual para todo mundo, para assistente social, para psicólogo, certo? E eles vão usar alguns protocolos que existem nos Estados Unidos, que estão vindo do Alabama, que são protocolos de extração da verdade das pessoas, né? Esses protocolos não fazem parte dos nossos instrumentos profissionais, assim como não fazem parte dos psicólogos. Então, uma saída que nós vimos foi essa: se os conselhos analisarem como estão sendo essas capacitações, os conselhos podem falar para os tribunais que não reconhecem essa capacitação como uma capacitação para assistente social.
e nem para psicólogo. Isso não é instrumento de assistente social. Foi uma sacada que nós tivemos. Porque aí a gente põe mais uma pedrinha para... Não vem para cima de nós, entendeu? Porque essa resistência ela é assim. No início, essa coisa tinha ponto no ouvido, o juiz ditava a pergunta pelo ponto, nós fomos lá, brigamos, tira esse ponto, a gente nunca trabalha com ponto. Cada passo, eles têm que recuar alguma coisa, né? Então, nós tivemos essa ideia, viu, André? Que se vocês puderem, vamos dizer que comece agora as capacitações aqui no TJ. O CREA já ficar ligado, já, por exemplo, pedir oficialmente, sempre por escrito no judiciário, oficialmente que o tribunal informe como estão sendo essas capacitações e que o CRES quer acompanhar, quer assistir para abrir. Só para complementar aqui, essas capacitações, gente, elas não têm conteúdo teórico metodológico para saber se a criança foi abusada ou não. Essas capacitações, inicialmente, elas estavam sendo realizadas, não sei, essas que estão acontecendo agora, de um mês para cá, né? Elas estavam sendo realizadas para o profissional, assistente social e psicólogos aprenderem a como aplicar um protocolo, tá? Que é um protocolo que ele inicia perguntando para a criança, né? A gente tem que ensinar para a criança o que é verdade, o que é mentira, né? E o que a gente pergunta. Se vocês quiserem acessar a minha dissertação de mestrado, no site da PUC São Paulo tem anexo esse protocolo, né? Protocolo NICDH. E essas capacitações são horríveis, não são capacitações para o serviço social e para a psicologia. Só concluindo. O protocolo inicia assim: a senhora mostre, vamos dizer, um sapato para a criança e fala para a criança assim: esse sapato é preto, e é mesmo, né? A minha é marrom. Se ele tivesse sapato preto, você fala: está vendo que esse sapato é preto? Isso é verdade. Se eu falar que o meu sapato é vermelho, isso é mentira. Você está entendendo o que é a diferença de verdade e mentira? Aí vai. Começa assim. Que ótimo. Essa mesa, né, ela foi bastante integrada e articulada. Então, a gente agradece, né, a fala, a exposição das duas palestristas aqui. Uma salva de palmas. Nós estamos com tempo, porque a nossa programação ela foi assim, para fazer com tranquilidade. A gente vai passar para o debate. Nós vamos fazer por blocos de 3 perguntas. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Henrique, sou psicólogo. Trabalho na DEGICA, né, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente Vítima aqui de Cuiabá. E parabenizar o CRES pelo evento, as palestrantes. Agradecer pela oportunidade, dizer que assim, eu estou bem admirado dessa organização do pessoal do Serviço Social, né, na discussão dos temas e na articulação para lidar com essas questões que têm a ver com a nossa prática. A questão da lei, né, de abril, ela coloca como depoimento especial, parece que não mais só aquilo que vai acontecer na escuta para criança e adolescente vítima no judiciário, mas também no momento da investigação nas delegacias de polícia, onde eu trabalho, e eu gostaria de saber um pouquinho como que está, assim, essa questão, que a gente nunca foi favorável, né, a questão do depoimento especial, a gente sabe da manifestação dos nossos conselhos federais, e como que fica isso nas delegacias agora, que eu tenho percebido uma movimentação, né, que às vezes a gente leva algumas demandas e fica meio que no silêncio. Agora parece que está tendo um movimento, né, para colocar, né, as salas também nas delegacias de polícia, nas especializadas de preferência, né, e também parece que em algumas estratégicas aí pelo Estado. Um pouquinho na linha do que o João Henrique coloca, para nós que atuamos no sistema socioeducativo, Elizabeth, ontem à noite foi muito rapidamente colocado por alguém lá sobre a questão dos nossos relatórios, né, que também existe uma certa, vamos dizer assim, eu já cheguei no socioeducativo, já era
forma, um relatório multidisciplinar que nós entregamos quando o adolescente cumpre o tempo da sua medida. Né? Então, se ele recebe uma medida de 6 meses, a gente encaminha esse relatório, e esse relatório ele é multidisciplinar. Então, assim, tem a parte do serviço social, tem a parte da psicologia, anexo a esse relatório vai a avaliação da escola, a avaliação da saúde. E aí ontem, durante aquele debate que alguém te perguntou sobre os relatórios, tanto os psicossociais que existem, que alguns encaminham em conjunto, né, o assistente social e o psicólogo, e no nosso caso existe essa realidade, que é o relatório multidisciplinar. Né? Inclusive tem também uma parte do educador físico, né? que compõe esse relatório nosso. Como eu estava comentando, eu e o João ontem, nós ficamos bem nervosos, né, João, pelo menos eu, será que... Né? Porque no nosso relatório, a gente, obviamente, os 3 primeiros parágrafos, eu sempre tive esse cuidado de fundamentar todo o arcabouço nosso, do que é a questão social para nós, a gente contextualiza, né? Inclusive, assim, a questão dos princípios da nossa categoria, é meio que, isso daí para mim a gente não abre mão. Porém, ontem, eu acho que a gente não vai esgotar aqui, né? Por isso esses eventos são importantes, porque eles lançam coisas assim, para a gente, que a gente começa a pensar no exercício da nossa prática profissional. Tem 2 colegas aqui que também atuam no sócio-educativo, está ali a Nilza, né, Félix e a Analice, colegas que também, assim como eu, trabalham e realizam esses relatórios. Aí, eu gostaria que você pudesse, Beth, falar para a gente um pouco sobre isso. Será que nós estamos no caminho certo? Será que o nosso relatório... Todas aquelas questões que foram colocadas, para mim é muito importante. Só para ter uma ideia... Quando foi dito, desde hoje de manhã, que eu participei de um tema hoje lá no Congresso sobre a questão a questão sexual, o Clóvis Arantes, a Vera Bertolini, a juíza Suzenas, promotora. Excelente, eu não conhecia, mas é sempre bom a gente conhecer pessoas que são sensíveis à causa, né? Ela é um exemplo. E assim, lá foi cobrado muito a questão das visitas, às vezes a forma que a gente apresenta o relatório de uma determinada visita domiciliar. Não tivemos oportunidade, espaço de fazer o debate, foi muito apertado, mas assim, um exemplo bem rapidinho. Eu fiz recentemente um relatório em que o adolescente pegou uma medida de 4 meses e ele aprontou algumas indisciplinas lá dentro, então já tinha toda uma movimentação, principalmente pelos promotores, que provavelmente ele ficaria mais um tempo na unidade. E aí eu e a minha colega, a psicóloga Evelyn, fomos lá conversar com ele. Fizemos uma conversa e colocamos no nosso relatório que na visita eu percebi uma realidade que para mim me chamou a atenção e eu discorri no relatório, que é a realidade da família com uma pessoa idosa. Esse adolescente é o que cuidava da avó. Quando foi para a unidade, a avó ficava em casa sozinha. A mãe saía para trabalhar, trancava o portão e a senhora de 84 anos ficava sozinha em casa. Né? E assim, aí fomos lá, conhecemos essa senhorinha, uma pessoa maravilhosa, e aí fizemos o relatório e tal, pautamos isso. Né? Você acha que isso é um exemplo? Na hora que ela falou, eu me vi naquilo. Né? Falei, olha, uma visita que eu fiz, eu poderia ter ido lá só fazer coisa, voltava para a unidade, e no entanto, a gente, depois desse relatório nosso, que a gente fundamentou muito bem a ética do ponto de vista na psicologia, do cuidado que tem que ter a pessoa idosa, do ponto de vista social, a gente conseguiu. Esse adolescente já foi reintegrado, né, em casa, está com a família, né? E a gente sabia que todas as movimentações eram para que ele ficasse mais um tempo. Então, assim, eu acho que isso é interessante, porque ao mesmo tempo que a gente fica preocupada, né, Ana, bom, assim, mas por outro lado a gente vê que a gente está seguindo o caminho de muitas coisas que foram faladas. Mas é mais ou menos isso. Obrigada. Perfeito. Lindas vocês. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Eu me chamo Nara, sou agente de fiscalização do CRES. E eu venho trazer à mesa, né, que vocês passem um pouco para as pessoas aqui presentes, quais são as estratégias
de enfrentamento para aquela assistente social que está lá numa comarca e que se vê diante, né, desse dilema de fazer ou não, né, qual estratégia que a gente tem que fazer ou não depoimento sem dano, depoimento especial. Né? É um dilema que a gente atende enquanto fiscalização. Me ligam lá, eu sei que não é legal, mas o que eu faço se eu não fizer, eu vou ser mandada embora. Né? Acho que esse é um grande dilema e a gente, durante todo o evento, todo esse momento, acho que está bem claro, né, que a qualidade do serviço técnico é a qualidade também do próprio juiz, né, a qualidade do sistema judiciário. Né? Então, trazer, né, essa clareza profissional que está lá no dia a dia é muito importante. Né? Mostrar que a estratégia coletiva, mostrar... E eu quero que a mesa pudesse falar um pouquinho mais disso, professora Elizabeth, né? Maíla, né? Professora Maíla também, e agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a presença, agradecer a luta e só ressaltar a importância dessa associação, perante os assistentes sociais, psicólogos, né, dos tribunais de justiça e do nosso sistema judiciário. Obrigada. Obrigada, Inara. Obrigada. Vou passar aqui para as respostas. Tá. Pode ser. Bom, Adriana. O João, né? Então, João, o que a lei está dizendo? Ela está dizendo que recomenda-se que em todos os estados, todas as comarcas, todos os locais, cadê o João? Se criem os centros integrados de proteção da criança. Nesse centro integrado vai ter o TJ, o Ministério Público, a Defensoria, a Delegacia Especializada, onde você está, o CRES, tá? Minas está terminando de fazer o centro integrado, é uma coisa incrível, eles conseguiram dinheiro do Fundo da Criança, tá? Do Fundo da Criança para fazer o centro integrado. O desembargador conseguiu uma doação do Banco do Brasil de uma agência que estava desativada, então vai ser nesse lugar onde era essa agência desativada, e mais não sei quantos milhões para implantar. E Minas está começando como? Na delegacia especializada, ainda sem estar dentro do centro integrado, já tem 2 psicólogas que foram contratadas só para fazer isso. Elas escutam a criança e não podem analisar, nem interpretar, nem fazer avaliação psicológica. Elas só podem escrever no papel o que a criança está falando. Não podem entrevistar a família, nem colaterais, nada. Elas quiseram fazer isso. O delegado chegou para elas, não, a senhora vai só reduzir a termo o que a criança está falando. Para que precisa ser psicólogo para isso? Então, e elas fazem 80 casos por mês. E é grave porque, se elas não fizerem 80, cai a meta de desempenho da delegacia como um todo. Todos são penalizados. Então, elas têm que fazer os 80, tá? E nós estamos imaginando que, quando for para o centro integrado, essas 2 psicólogas já vão ser... Porque eles vão considerar que elas estão sendo treinadas em serviço para fazer isso, tá? Então, para você saber que vai ter várias formas aí. Da Silbene, né, a questão dos relatórios e das companheiras lá. Bom, aí eu vou falar muito a minha visão. Eu jamais, como profissional, abriria mão da minha autonomia, da minha possibilidade e da minha prerrogativa profissional de fazer o meu relatório. Uma coisa é fazer o estudo de forma integrada, discutida, dialogada, trocando ideias, e que a gente precisa fazer isso, não é? Ouvir o psicólogo, ouvir o pedagogo, o que está pensando. Mas o meu relatório é o meu relatório. Inclusive a inicial, mesmo já de colher os dados de idade, de a inicial, porque a minha forma de colher essa inicial tem a ver com o vínculo que eu vou criar com esse menino, com essa situação, desde o início. Então, o que eu percebo? Que
a precarização do trabalho, o acúmulo de trabalho dos profissionais, o adoecimento que esse acúmulo está criando, está fazendo com que as pessoas aceitem e até comecem a criar justificativas e fazer um relatório comum. Primeiro, que isso é uma inadequação, uma irregularidade ética perante o Conselho Federal de Serviço Social, que é o único que tem uma resolução que veda isso. E qual é o fundamento da resolução do Cefes, que eu entendo corretíssima? Se ali, naquela situação toda, houver um problema ético, como que o Conselho Regional vai avaliar a questão ética se está misturado serviço social com psicologia, com pedagogia, com o que for? Então, o estudo, a discussão, o trabalho sempre integrado, mas na hora de fazer o seu relato, ele é o seu relato, é o seu estudo, com nome, endereço, RG e CPF, e número de CRES, é o seu, tá? Que você pode lutar por ele e defender aonde for as questões que você colocou ali. Então, é a minha posição com relação a isso. Não sei se responde para a Silbene, tá? E acho que, nessa posição, a gente deveria fazer um esforço imenso para combater essas práticas de abastardamento da nossa prerrogativa profissional. Eu não abriria mão. Vocês acham que o médico abre mão de ele fazer o diagnóstico dele e pôr o carimbo dele? Não abre, gente. Você pode ter 5 médicos na equipe que vão dar os seus 5 diagnósticos. E valoriza o seu trabalho, não é? Da Inara, a questão de fazer ou não fazer o depoimento especial, não sei se a Maíla vai falar disso também. Se eu não estou enganada, na lei, nós não trouxemos a lei. Putz, gente, é um cansaço, desculpa. Na lei tem um momento, porque isso a gente conseguiu, brigando lá com a Laura Carneiro e tudo, tem um momento que a lei diz que antes da criança ser colocada na sala, ela vai passar pela equipe ou pelos profissionais, tá? É como se fosse um acolhimento inicial. A baboseira que ficou lá, mas é obrigatório passar por um acolhimento inicial. Como que eu me... Cadê Inara? Como que eu me protegeria? Eu faria desse acolhimento inicial um primeiro breve estudo do que eu pudesse de observação, sabe, Nara? Para eu poder fundamentar para o magistrado, quando ele falar, agora a senhora que vai para a sala para ouvir a criança, a gente já começar a fundamentar para ele, excelência, eu não vou recomendar, eu não estou recomendando isso, e vou deixar por escrito que eu não estou recomendando, por isso, e não pode ser uma coisa genérica, não recomendo porque eu vi a palestra da Maíla e da Beth e acho que isso é ruim. Diante daquela criança, daquela especificidade, eu colocar já no meu laudo para o magistrado, mesmo que ele não tenha me pedido, se ele falar, a senhora vai para lá, eu dizia, olha, mas eu gostaria de entregar para Vossa Excelência o que eu já percebo que pode não ser muito protetivo da criança fazer isso, isso, isso. É uma forma, tá? Ele pode dizer, essa mulher vai me encher o saco, então deixa quieto, chama outro. E se todos fizerem isso, é protetivo, entende? Porque, e vou dar um exemplo para vocês. Em São Paulo, há a lei... Tenta achar o artigo que fala, Maíla, enquanto eu vou papagaiando aqui. Está logo em cima. É que eu não paro de falar, eu pareço um papagaio, é um horror, gente. Desculpa. Houve um caso em São Paulo que a psicóloga já havia feito um estudo com a criança, tá? Tinha tido um contato com a criança e viu que a criança ia travar, que não ia adiantar nada fazer o juiz qualquer coisa. E ela chegou para a juíza e falou, olha, eu recomendo que a senhora não coloque na sala, ela não vai falar, e que não seja dessa forma, me deixa fazer a avaliação psicológica. A psicóloga falou, me deixa estudar o caso, me dê 2, 3 dias. Aí a juíza falou, não, eu quero que escute a criança. E ela insistiu. Aí a psicóloga falou, não é bom. Bom, já que a senhora não quer, eu quero ouvir a criança. A juíza
trouxe para a sala da juíza. A menina era uma adolescente, deu-lhe uma travada e ficou uma situação tão ruim, tão difícil para a juíza, que a juíza procurou atendimento psicológico depois disso. E ainda foi em cima da psicóloga e falou: como que você me deixou passar por isso? Aí a psicóloga falou: mas eu expliquei para a senhora que isso é muito complicado. Ela falou: mas você tinha que ter brigado comigo para não fazer isso. Faltou você insistir comigo. Ela falou: bom, o que eu vou fazer? Né? Então, é aí que está. Então, uma forma, viu, Inara, seria essa, sempre entregar por escrito para o juiz: olha, eu fiz uma primeira abordagem. Como é que diz na lei, Maíla, esse artigo? Não está achando que tem que ter um primeiro... Você achou que fala da escuta. Mas tem um que ele tem um momento... Da escuta especializada, procedimento de entrevista sobre a situação da violência com a criança e adolescente, perante o órgão da rede de proteção... mas esse é na rede. Mas o depoimento especial está todo no 12. Está regulado pelo 12. Mas tem um lá que diz que tem um atendimento prévio, uma baboseirinha lá. Eu acho que a gente tem que usar esse. Tem que... Agora você pode responder. Eu acho que está aqui, ó, quinto ou oitavo. Artigo 5º, né, parágrafo 8º, ser resguardado e protegido de sofrimento com direito a apoio, planejamento de sua participação, prioridade na tramitação do processo, a celeridade processual e a idoneidade do atendimento e limitação das intervenções. É nisso que nós fizemos o parágrafo, que a gente tem que planejar junto. Então, se tem que planejar junto, escreve: olha, não sugiro que não. Na hora do planejamento, o juiz fala: não. É mais para baixo. Mas tem, é só olhar ali. Eu não enxergo. Para complementar, quase não estou enxergando ali. Para complementar as estratégias para a Inara, eu queria dizer assim, anterior à promulgação da lei, nós fizemos várias visitas no interior do estado de São Paulo e tivemos conversando com vários juízes das comarcas do interior, né? E o que a gente percebeu? Que nem todos os juízes são favoráveis à metodologia do depoimento especial. Então, nós tivemos contato com vários juízes que eles mesmos preferem estar conversando com a criança ou preferem estar realizando um estudo social, pedindo, né, um estudo social ou psicológico. Então, mesmo agora com a promulgação da lei, esses juízes vão estar sendo obrigados, a partir de abril de 2018, né, a estar pedindo depoimento especial, mas acho que ainda continua a ser uma estratégia, né, uma forma de atuar no trabalho, né, você conversar com o seu magistrado, você conversar com o seu juiz, mostrar por que fere a autonomia profissional, por que está contra a proteção da criança e do adolescente, né? Você está conversando e tem um diálogo com esse juiz. Na minha comarca mesmo, o meu juiz falou: aqui eu não vou implantar depoimento especial, né? Aqui eu não vou implantar, eu não quero salinha, se eu receber... na hora que eu receber o equipamento, eu vou dificultar, eu vou deixar guardado ali. A gente sabe que assim, né, que uma hora ele vai ter que implantar, mas assim, é uma boa estratégia conversar com o magistrado, mostrar para ele quais são os pontos negativos, quais são as controvérsias da lei, né, para juntos estarem tentando, né, não é impedir, porque eu não sei se vai ter como impedir, né, mas você tendo o seu magistrado junto com você, pensando... junto com a equipe técnica, tendo a mesma opinião, fica um pouco mais fácil de estar nessa resistência agora após a aprovação da lei. Tem mais uma pergunta? Todo mundo está contemplado, né? Então, só completar para isso. Mas orientar o colega de não fazer prática suicida, dizer eu não faço. Não faço. Decisão judicial se cumpre, gente. Mesmo que ela seja o horror do horror.
Não discute. Fazer uma complementação. Quer dizer, converse. Isso que a Maíla falou é importante. Vamos conversar, doutor, isso. Mas se ele determinar, o colega tem que fazer. Decisão judicial, qualquer cidadão tem que cumprir sob pena de prisão. Não é nem só de processo administrativo. Não é? E aí a luta coletiva, o nosso sujeito coletivo é que tem que brigar, não aquela pessoa sozinha que vai ser prática suicida. Tá? Outra estratégia é porque na lei ela não diz que o assistente social e o psicólogo têm que fazer. Né? Nós entendemos que vão ser esses profissionais que vão estar capacitados para isso, mas na lei não diz o assistente social, são profissionais capacitados. Infelizmente, né, eles estão obrigando os assistentes sociais e os psicólogos a se capacitarem. Lá em São Paulo, antes a capacitação você fazia se você quisesse, agora não, agora você... No estado de São Paulo, sai seu nominho lá no Diário Oficial, né? Tal dia, tal hora, capacitação em tal local, você é obrigado a ir lá fazer. Mas, por exemplo, aqui no estado, aqui no Mato Grosso, como vocês são credenciados, eu acho que o Tribunal de Justiça não tem como oferecer essa capacitação para vocês. Então, é uma grande estratégia, né? Vocês não participarem dessas capacitações, né? Porque tem que estar capacitado. Então, uma estratégia, eu vou dizer, né? Na lei, ela pede para ser um profissional capacitado e eu não sou um profissional capacitado para estar trabalhando com depoimento especial. É uma saída. Eu vou pedir então para a Giane e para a Maíla, para elas tecerem, já usarem o tempo de 3 minutinhos para fazer as considerações finais. Já nos despedimos. Não uso nem 3. É só agradecer, dizer que foi muito importante não só esse momento com vocês aqui na universidade, mas tudo que fizemos esses 2 dias, né, muito intensos. E a resistência e a luta continua, sem adoecer, cuidando da vida de cada um, da vida familiar, da vida afetiva. Vai caminhar, faz pilates, o que puder para cuidar de vocês, andem muito, namorem. Nossa profissão é um desafio por dia e a gente tem que estar sempre muito firmes e com muita energia para encarar. E nunca deixar as nossas bandeiras caírem no chão. Obrigada. Bom, queria agradecer também a presença de todos vocês, né? De suma importância a gente estar aqui hoje, debatendo um depoimento especial, falando das atribuições profissionais do assistente social. E eu quero dizer que a luta continua, né? Essa temática era uma temática que a gente já tinha achado que... nós damos ela por luta perdida já há bastante tempo, há vários anos atrás, mas... nós resistimos até o momento e vamos continuar resistindo, né? Então, mãozinha de afogado, mas a gente está lá, né? A lei estava sendo aprovada e a gente estava lá no Senado. Então, assim, desistir jamais, né? Vamos continuar na luta. E boa noite para vocês. Tenham um ótimo, né, final de semana. Vamos descansar. Foi trabalhos aí para quem estava no congresso, né? Foram dias profícuos de trabalho. A Beth trouxe bastante dados, né, para a gente. É isso, boa noite, obrigada. Olha, foram dias intensos e a gente teve a felicidade de contar, né, com a participação dessas profissionais aí que são maravilhosas. E nós temos certeza que esses dias eles vão surtir muitos efeitos aqui em Mato Grosso, né, no Judiciário de Mato Grosso, vai surtir muitos efeitos no nosso Conselho Regional de Serviço Social, no Conselho Regional de Psicologia e no cotidiano de trabalho de cada um e cada uma de vocês, e para os estudantes que estão aí se graduando, né, daqui a pouco estão... uma salva de palmas aí para os estudantes que ficaram até agora no momento. Muito obrigada. E nós estamos muito satisfeitas com essa etapa, com mais essa etapa. Temos certeza que teremos muito trabalho pela frente. Esperamos contar com a ASP Brasil e com o Gorgiane, né, que vai ficar com o pezinho sempre, né? Enfim...
para a conselheira Silbene, para ela, então, fazer as considerações finais e passar aqui uma mensagem para todos vocês. Eu não falei, né? Parabenizar vocês. Agradecer, né, a todos vocês, dizer que a nossa comissão do CRES, a comissão sócio-jurídica, ela está a todo vapor. Está se vendo, né? Do que eu falei no início aqui, e essa mesa que nós tivemos o prazer de ouvir, né, esses ensinamentos que a gente teve hoje, não vai parar. Né? Mas é óbvio que vai ser muito melhor se vocês aceitarem os convites para as reuniões que a gente sempre faz, e que geralmente tem lá uns gatos pingados. Mas a gente não deixa a peteca cair, né? Sabe, né, Leca? Né? Estava lá nos nós, a gente conseguiu fazer uma reunião e muito do que está acontecendo, Leca, foi daquela reunião. Não é? Você estava lá com o pronto. E assim, então assim, convidar todas as colegas, quando tiver reunião, venham, a gente quer debater junto. O próximo trabalho, tá, colegas? Sistema socioeducativo já está aqui na ponta da agulha. Esse ano não vai dar, mas ano que vem nós vamos fazer um evento bem bonito, bem maravilhoso também, sobre a atuação nossa das assistentes sociais no sistema socioeducativo. É o próximo evento que a gente vai trabalhar muito para dar tudo certo. E aí, participem, gente, porque o CRES somos nós. O Conselho Regional de Serviço Social somos nós. Tá bom? E assim, Andréia, quer dar mais um recado? Senão, da minha parte, terminei. Muito obrigada. Eu quero assim, dizer para a Borgene que foi um prazer imenso conhecer essa mulher. Você não tem noção do que é energia. Entendeu? Não para não, gente. Dia 24, nós, assim, de manhã, a gente já foi para a reunião do Tribunal de Justiça. Ela deu 23 da noite que ela chegou. No dia 24 de manhã, nós fomos para o Tribunal de Justiça. Ela deu uma aula do que é você se portar diante de uma autoridade do ponto de vista da mediação. Ela tem quase um dom de mediação, de uma pessoa que sabe conversar, que sabe tirar as estratégias, assim, as cartas, né, na manga, assim, você fala, meu Deus, essa mulher não existe, né? Então é a dimensão política que tem. Então a gente dá por encerrada essa atividade. Muito obrigada, bom retorno para os lares de vocês e até a próxima.